Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar início ao estudo do sistema nervoso autônomo, que é aquele sistema que está sob nosso controle involuntário, e vamos iniciar com a divisão adrenérgica e no futuro nós vamos ver a parte colinérgica. Lembrando que o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso periférico e central, sendo que o periférico é subdividido em autônomo e somático. O somático é aquele que vai inervar a musculatura esquelética e está sob controle voluntário, e o autônomo vai ser dividido em simpático e parasimpático, ou adrenérgico e colinérgico, respectivamente. Os neurônios desse sistema nervoso autônomo têm origem, a sua divisão simpática, da região tóraco-lombar, da medula espinhal, e o sistema parasimpático, os nervos saem da região de crânio e do sacro, então também conhecido como crânio sacral. No caso do simpático, nós temos um primeiro neurônio curto que vai fazer sinapse com um segundo neurônio mais longo. Essa sinapse ocorre na cadeia de gânglios paravertebrais, onde a gente vai ter, então, como neurotransmissor do primeiro para o segundo neurônio, a acetilcolina, e do segundo neurônio para os tecidos, normalmente noradrenalina. Algumas exceções, nós temos a acetilcolina, no caso de glândulas sudoríparas, ou dopamina, no caso de musculatura lisa vascular renal. Mas a grande maioria, então, nós temos a noradrenalina, também conhecida como norepinefrina, como principal neurotransmissor. Chegando, então, esse segundo neurônio em musculatura cardíaca e lisa, células glandulares e terminações nervosas. Lembrando que o sistema nervoso autônomo simpático é aquele que vai estar com a sua ação predominantemente em situações de estresse, de reações de luta ou fuga. Então, nós podemos observar aqui esses efeitos simpáticos marcados na cor vermelha. Então, nós temos a contração do músculo radial da íris, ou seja, a dilatação da pupila, também conhecido como midríase, a broncodilatação, o que vai favorecer o aumento das trocas gasosas para essa reação de luta ou fuga, uma secreção de adrenalina e noradrenalina, né, também conhecido como epinefrina e norepinefrina, uma secreção de renina. Essa renina no receptor beta-1 vai aumentar toda a cascata de ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Na musculatura lisa da bexiga, nós temos um relaxamento do detrusor e uma contração do trígono e do esfíncter, então vai impedir a liberação de urina. O estímulo da ejaculação, além de as glândulas salivares permitir uma secreção espessa e viscosa. No coração, o aumento dessa frequência cardíaca e da sua contratilidade, da força de contração, o que vai favorecer também um aumento de pressão arterial. Uma redução da motilidade do tônus muscular na parte gastrointestinal, um relaxamento uterino, uma vasodilatação desses vasos que irrigam a musculatura esquelética para trazer maior aporte de nutrientes e oxigênio. Em contrapartida, nós temos uma vasoconstrição de vasos que irrigam pele, membranas mucosas e a área esplâncnica. Durante o processo de síntese da noradrenalina, nós temos como precursor inicial a tirosina, que sofre a ação da tirosina hidroxilase para formar DOPA. Essa, por sua vez, sofre a ação da enzima DOPA-descarboxilase para formar dopamina. Essa dopamina entra nas vesículas
e lá nós temos a dopamina beta-hidroxilase, que vai converter dopamina em noradrenalina. No caso da suprarrenal, ainda temos a conversão de noradrenalina em adrenalina pela enzima feniletanol-amina N-metiltransferase. Já podemos realizar algumas intervenções farmacológicas nesse processo de síntese. Então, o primeiro fármaco que vamos estudar vai ser a metirosina, que tem a função de inibir a tirosina hidroxilase, e esse fármaco é utilizado no tratamento do feocromocitoma, que é um tumor da adrenal, onde ocorre uma elevada produção da noradrenalina e adrenalina, e o paciente apresenta como quadro clínico principal uma hipertensão arterial bem grave. O segundo fármaco vai ser a carbidopa, que inibe a dopa-descarboxilase, impedindo então a conversão de dopa em dopamina. Esse fármaco é utilizado no tratamento da doença de Parkinson associado com a levodopa, para impedir a conversão de dopa em dopamina na periferia, fazendo com que essa conversão ocorra principalmente no sistema nervoso central, uma vez que a doença de Parkinson se caracteriza pelos baixos níveis de dopamina lá nos núcleos da base, localizados então no sistema nervoso central. E a metildopa é um fármaco que vai agir sobre a enzima dopa-descarboxilase, mas não age de forma antagônica. Vai alterar a sua conformação e aí nós temos a formação daquele falso substrato. Ao invés de gerar dopamina, essa conversão de dopa vai gerar metildopamina. E, consequentemente, na via de síntese, a gente vai ter a formação de metilnoradrenalina. Então, a metildopa é um fármaco utilizado no tratamento da hipertensão para gestantes e essa metilnoradrenalina tem uma potência muito menor nos receptores e aí, dessa forma, a gente controla a hipertensão dessa gestante. Então, aqui está um botão pré-sináptico, né? Tirosina entra nesse botão pré-sináptico no cotransporte com sódio, sofre todo esse processo de síntese e a noradrenalina, então, fica armazenada nas vesículas. Para que ocorra o processo de exocitose dessas vesículas, nós precisamos que tenha um potencial de ação que vai despolarizar essa membrana e com consequente abertura dos canais de cálcio e voltagem dependente. Esse cálcio, então, vai ser responsável por mobilizar essas vesículas até a membrana e aí sim ocorrer esse processo de exocitose da noradrenalina na fenda sináptica. Essa noradrenalina tem alguns destinos. Ela vai se ligar nos receptores adrenérgicos, alfa e beta, que vamos estudar. Ela pode se difundir para outros lugares e ser degradada em outros tecidos, como, por exemplo, pela enzima catecol-ortometiltransferase, que é a CONT. Ela pode ser recaptada pelo transportador de norepinefrina de recaptação nessa membrana pré-sináptica, e aí, consequentemente, essa noradrenalina vai ser reaproveitada, revesiculada, então fica armazenada, ou ainda ela pode se ligar em receptores pré-sinápticos, sendo que o principal aqui é o receptor alfa-2 adrenérgico. Esse receptor alfa-2 adrenérgico, ele é acoplado à proteína GI. Consequentemente, vai impedir a entrada de cálcio nesse botão pré-sináptico. Então, vai impedir a liberação de mais noradrenalina. Ou seja, a própria quantidade de noradrenalina que está sendo liberada controla a sua liberação através desse feedback negativo mediado pelo receptor alfa-2. Nós temos algumas substâncias que impedem esse processo de recaptação pelo NET, que são, por exemplo, antidepressivos tricíclicos e a cocaína. A reserpina foi o primeiro antihipertensivo utilizado na clínica, mas atualmente não é mais utilizado, e
atuava impedindo a vesiculação das aminas. Aqui temos a classificação, então, dos receptores alfa 1 e alfa 2, e é muito importante a gente conhecer a localização desses receptores e suas ações fisiológicas para a gente entender a ação dos fármacos agonistas e antagonistas desse sistema. O receptor alfa 1 está presente na musculatura lisa vascular, é um local muito importante, onde a gente vai observar o processo de vasoconstrição. Esse receptor alfa 1, ele é acoplado à proteína GQ e vai desencadear toda aquela resposta intracelular com a formação de diacilglicerol e IP3, e o IP3 vai lá no retículo para liberar o cálcio. Na musculatura lisa geniturinária também observamos o processo de contração. No fígado, ele é responsável por produzir glicogenólise e gliconeogênese. Na musculatura intestinal ocorre a hiperpolarização e relaxamento, já que toda essa parte intestinal ela vai ser ativada apenas com o sistema colinérgico. E no coração a gente tem um aumento da força contrátil e arritmias. Porém, a gente vai ver daqui a pouco que o principal receptor no coração é o receptor beta 1. Já os receptores alfa 2, como já falei, eles são acoplados à proteína GI, e quando localizados lá naqueles terminais neurais, vão impedir a liberação de noradrenalina. Nas ilhotas pancreáticas, especificamente nas células beta, a gente vai observar uma redução da secreção de insulina, já que esse sistema nervoso autônomo adrenérgico a gente precisa manter a glicemia elevada como fonte energética mais imediata. E nas plaquetas a gente observa um processo de agregação plaquetária. Já os receptores beta-adrenérgicos, temos 3 subtipos, beta 1, beta 2 e beta 3, sendo que todos eles são acoplados à proteína GS. Então, no coração, como já havia falado, esse receptor é muito importante, promovendo o efeito inotrópico positivo, ou seja, um aumento da força de contração cardíaca, cronotrópico positivo, crono então é de tempo, a gente observa um aumento de frequência cardíaca, e o efeito dromotrópico positivo, que é o aumento da velocidade de condução do potencial de ação nesse coração, né, que é gerado no nodo sinoatrial e depois migra para o nodo atrioventricular e desce no sistema His-Purkinje. Já o beta 1 presente nas células justaglomerulares, a gente vai observar uma secreção de renina e ativação de todo o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o que também vai contribuir para o aumento de pressão arterial, já que a angiotensina 2 promove uma vasoconstrição e a aldosterona retém sódio e água. Já o receptor beta 2 está presente nas musculaturas lisas, incluindo vascular, promovendo uma vasodilatação, brônquica, então nós temos a broncodilatação, e no trato gastrointestinal geniturinária também promovendo relaxamento. Na musculatura esquelética, o beta 2 promove glicogenólise e captação de potássio, e no fígado, glicogenólise e gliconeogênese. Já o receptor beta 3 está presente no tecido adiposo, promovendo lipólise. Porém, infelizmente, nós só temos fármacos com atuação no beta 1 e no beta 2. Não existe, por exemplo, agonistas do receptor beta 3, e a gente vai focar o nosso estudo nesses 2 primeiros receptores.